Posso ir? Pode. Bom, gente, então nós vamos falar do capítulo 8, né? O capítulo 8, Bom, eu não anotei aqui o nome do capítulo 8. Eu não anotei aqui na apresentação. Mas ele vem falar sobre a questão da linguagem escrita, o desenvolvimento da linguagem escrita no processo de desenvolvimento da criança, tá? Então, eu fiz também um fichamento que a gente pode estar disponibilizando para todos depois, né? Por e-mail, tá? Então, assim, primeiro eu quero colocar assim que, bom, Vygotsky, ele é um autor extremamente complexo e eu sempre considero um autor assim de difícil leitura e entendimento, né? Por questões que já foram ditas aqui em outras apresentações, que é a forma, o método de escrita dele, né? Que eu cada vez mais eu venho percebendo isso, né? Que é um método que ele não tem um método linear de escrita, ele tem um método que ele, ele vem fazendo um percurso histórico sempre, né? Ele traz o processo de desenvolvimento daquela questão que ele vai discutir, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista do desenvolvimento filogenético, tá? Então, e ao mesmo tempo, ele faz uma conexão com o agora, né? Então, às vezes é uma leitura que vai e vem, né? Ela tem um movimento, né? E às vezes torna um pouco. A gente tem que ler o texto todo. Eu, pelo menos, eu faço assim: eu leio o texto todo para entender a lógica do texto, depois eu volto e leio novamente, né? E às vezes tenho que ler várias vezes, né? Mas então ele começa o texto introduzindo o tema da linguagem escrita, né? Desse processo de desenvolvimento. Então, ele traz o tema, né? E ele diz que ensina-se as crianças a desenhar letras e a construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Então, aí ele já sinaliza que ele vai fazer um paralelo com a questão do desenvolvimento da linguagem verbal com o desenvolvimento da linguagem escrita. Ao invés de se fundamentar nas necessidades naturalmente desenvolvidas na criança e na sua própria atividade, a escrita lhe é imposta de fora, vindo das mãos dos professores. Tá? Então, dentro do, ele faz uma crítica, né, dizendo que dentro do sistema educacional, a escrita, o aprendizado da escrita, ele é tido como uma coisa que vem de fora e não um processo que vem de dentro da criança, né? Dentro do seu processo de desenvolvimento, tanto filogenético quanto ontogenético. Tá? Então, a única forma de nos aproximar de uma solução correta para a psicologia da escrita é através da compreensão de toda a história do desenvolvimento dos signos na criança. Linguagem escrita, então, aí ele já sinaliza aonde que ele quer chegar, né, no texto, já no começo, fazendo esse paralelo entre a linguagem escrita e a mediação dos signos, que é dentro do que eu venho estudando, né, do processo de desenvolvimento da linguagem, que é um paralelo muito parecido com a questão da linguagem da fala, né, do desenvolvimento da fala, né, que é a mediação, a importância da mediação dos signos, né, quando a criança começa a compreender os significados e ser introduzida na sua cultura. Tá? Então, a primeira tarefa de uma investigação científica é revelar essa pré-história da linguagem escrita, mostrar o que leva as crianças a escrever, mostrar os pontos importantes pelos quais passa esse desenvolvimento pré-histórico e qual a sua relação com o aprendizado escolar. Então, aqui nesse parágrafo,
né? Eu percebo assim que ele traz a complexidade do que ele vem discutir nesse capítulo, né? Que é revelar essa pré-história da linguagem escrita, ou seja, o desenvolvimento filogenético, o desenvolvimento da linguagem escrita no desenvolvimento filogenético da espécie humana, mostrar o que leva a criança a escrever, a esse movimento, ao desenvolvimento ontogenético, e mostrar os pontos importantes pelos quais passa esse desenvolvimento pré-histórico e qual a sua relação com o aprendizado escolar. Então, assim, é complexo, né? Então, né, dito isso, né, ele inicia o texto, né, dentro dessa proposta que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, inicialmente ele traz essa base histórica, filogenética, que ele traz como uma primeira esfera de atividades dentro desse entendimento do processo de desenvolvimento da linguagem escrita na criança, né? Então, ele inicia esse texto dizendo que o gesto, trazendo, né, o gesto como um signo visual para a criança, né? E aí ele traz um autor, que é o Wurth, né, que assinalou que a ligação entre o gesto e a escrita pictórica ou pictográfica faz o retorno à história da pré-história da linguagem escrita na humanidade, desenvolvimento filogenético. Então, o que eu entendi dessa questão, dessa pesquisa que foi feita, né? Que esse autor ele mostra, através das pesquisas que ele faz, com desenhos, né, e figuras pré-históricas que são encontradas, né, em pedras e cavernas e tal, que o que esses seres humanos, né, daquele momento histórico ou pré-histórico estavam revelando ali através daqueles desenhos eram gestos, né, eram movimentos. Então, ali o autor coloca que aqueles desenhos é um precursor da escrita, da linguagem escrita, e esse movimento precursor pré-histórico é revelado através de gestos e movimentos, tá? Então, isso é importante porque depois ele vai fazer um paralelo desse processo, desse momento na história, na pré-história, né, da linguagem escrita, com o processo de desenvolvimento ontogenético na criança, né? Então, a criança pequena usa a dramatização demonstrado por gestos, o que elas deveriam mostrar nos desenhos, traços e pontos. Então, quando ele vai falar da criança, ele traz que a criança ela usa desse mesmo recurso, né? Ainda muito pequena, né? Tentando se comunicar, ainda ela não tem a linguagem verbal ainda totalmente desenvolvida, nem tem as condições neurológicas para tal, mas ela tenta se comunicar através de gestos, o que ela precisa, o que ela necessita. E quando se dá uma folha de papel para a criança, aí nós estamos falando assim de crianças bem pequenas, né, numa faixa etária aí dos 2, 3 anos, quando você dá uma folha de papel para a criança, ele traz assim que o que a criança coloca no papel são traços e pontos e quando você pergunta para ela revela gestos e movimentos, né? Então ela fala do movimento, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu acho que fica mais fácil de compreender isso. Então, a criança vai desenhar um carro ou uma roda. Então, ela vai desenhar o movimento da roda, né? É mais fácil para ela desenhar o movimento que
que aquele objeto, que aquele brinquedo tem, do que ela desenhar o próprio objeto ou algo que signifique o objeto. Tá? Isso vem acontecer mais para frente. Então, ele já inicia aí, o Vygotsky, né, já no começo do texto, ele já fazendo esse paralelo entre o desenvolvimento filogenético da linguagem escrita na humanidade com o desenvolvimento ontogenético da linguagem escrita na criança. Tá? E aí ele vai dividir o texto, né, de uma forma nada linear, tá? E eu tentei trazer um pouco de linearidade aqui, né, organizar de uma forma assim que a gente possa, que fique assim mais fácil assim a compreensão, pelo menos para mim, né? Mas o texto ele não traz uma linha, né? Então ele divide em 3 momentos importantes assim para o desenvolvimento ontogenético da linguagem escrita, que é o desenvolvimento do simbolismo no brinquedo, o desenvolvimento do simbolismo no desenho e, finalmente, o simbolismo na escrita. Tá? No entanto, assim, o autor, ele quando fala de ele fala ao mesmo tempo de todos esses elementos, porque é interessante, assim, eu percebo, assim, que Vygotsky, até para ele, às vezes eu percebo, assim, que é difícil escrever sobre um elemento, porque é um sistema, né? Ele entende o processo de desenvolvimento como um sistema, né, complexo, né? E então, assim, quando ele vem trazer para a gente um desses elementos, como agora, né, o desenvolvimento do simbolismo no brinquedo, ele acaba falando de outros elementos, como a questão do desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da escrita, né? Então, voltando aqui, né? Então, falando agora especificamente do desenvolvimento do simbolismo no brinquedo. O simbolismo é um simbolismo que ele considera de primeira ordem, né? Que é, vamos dizer assim, um momento assim precursor no processo de desenvolvimento da linguagem escrita. Então, são os jogos da criança, né? É o brincar. Executa com um objeto, um gesto representativo. Uma bola pode ser um carro, um lápis pode ser uma pessoa, tá? Mas ele traz no texto que o que vai determinar o papel, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, desse objeto ali no jogo é o seu movimento. Tá? Então, a bola ela é um carrinho porque ela rola, né? O lápis ele é uma pessoa porque ele pode fazer alguns movimentos ali com aquele objeto que vão representar aquela pessoa, tá? Então aqui o autor ele vai unir gestos e linguagem escrita, o que ele considera a chave para a representação simbólica, tá? Então, os gestos da criança pequena, né? Ele, para o autor, né, olhando do ponto de vista do desenvolvimento ontogenético da criança e fazendo paralelo com o desenvolvimento filogenético, ele é um precursor da linguagem escrita. E daí, no final do texto, né, ele vai trazer algumas propostas, inclusive, e para o bom desenvolvimento da linguagem escrita, e uma das propostas é o jogo, é a representação da criança, né? Que, segundo ele, é a chave para a representação simbólica, e a representação simbólica ela vai ser primordial para o desenvolvimento da linguagem escrita. E aqui eu digo assim, não só para o desenvolvimento da linguagem escrita, mas para o desenvolvimento da linguagem, né? Só que especificamente nesse texto a gente está tratando apenas da linguagem escrita, né?
Então, no desenho, o significado surge inicialmente como um simbolismo de primeira ordem, como resultado de gestos manuais. E os gestos, como vimos, constituem a primeira representação do significado. Então, a criança, como eu já falei, né, a criança pequena, quando a gente dá um papel para ela desenhar, ela vai fazer o que alguns autores chamam de garatuja, né, que são riscos, pontos, e quando a gente conversa com elas sobre esses desenhos, elas vão falar, elas vão relatar, isso dizem as pesquisas aqui que ele traz, elas vão relatar os gestos, os movimentos daqueles riscos, né, que ela está querendo representar. Tá? O simbolismo de segunda ordem seria quando o objeto adquire já a função de um signo, com uma história própria ao longo do desenvolvimento, tornando-se nessa fase independente dos gestos da criança. Então, esse momento é quando a criança ela consegue ela consegue fazer com que um objeto represente um elemento ali no jogo, mas que não necessariamente tenha uma relação direta com algum movimento. Então, ela consegue que aquele objeto seja carregado, né, de um significado que ela queira dar para aquele objeto. Então, ele começa a mediar ali, né, esse objeto começa a mediar a relação da criança com um significado, né? Então, isso começa a se independentizar da representação de gestos ou movimentos, tá? Então, nessa fase, o desenho, inicialmente apoiado pelos gestos, torna-se um signo independente. Então, a criança começa a fazer tentativas de representação daquele objeto, né? E, às vezes, ela, até pelo seu próprio processo de desenvolvimento neuropsicomotor, ela, às vezes, ela ainda não tem condições de fazer o desenho propriamente dito do objeto ou da figura que ela quer representar, mas ela começa a desenhar o objeto da forma que ela consegue e dá para aquele objeto, para aquele desenho, a representação daquilo que ela quer. Então, aí começa, segundo Vygotsky, a adquirir essa função do signo, né? Ela começa, os objetos, eles começam a ter significado, né? Então, isso com relação ao desenvolvimento do simbolismo no brinquedo, né? Então, em seguida, ele vai trazer sobre o desenvolvimento do simbolismo no desenho, né? Que aí eu fiz essa separação um pouco, entendendo também, considerando, né, o processo de desenvolvimento ontogenético da criança, né? Então, esse autor, Buller, notou que o desenho começa quando a linguagem falada já alcançou grande progresso e já se tornou habitual na criança. Pode falar. Uma falinha, sem interromper e já interrompendo. Pode falar. Birler, um alemão. Ah, Birler. Ah, tá, tudo bem. Ele estudava macacos. A inteligência prática dos macacos, né? Então, quando a gente vai falar sobre uma operação altamente simbólica, né, que é humana, que é o emprego de signos, isso passa por um complicadíssimo desenvolvimento histórico, né? Que é da própria espécie. Né? Se você for comparar, então, a nossa atividade simbólica não existe na espécie animal. Nem sequer em alguns animais já superiores, né? Então, a gente tem que pensar que o desenvolvimento simbólico, ele é produto das condições específicas do desenvolvimento social.
Ok? Então, é importante deixar bem claro isso, né? Que esse estímulo para o desenho, um estímulo para a criação de uma outra pessoa, como assim, um professor que dá um lápis, um papel para uma criança, né? Tem um enorme efeito na história pessoal, subjetiva e individual da criança, né? Que papel é esse, que lápis é esse, e quem é essa pessoa que está me pedindo para desenhar, né? Então, a criança, veja, a gente está falando do desenvolvimento ontogenético, então, Vygotsky vai buscar na história da operação simbólica a pré-história da própria escrita. Eu não sei se ajudei ou atrapalhei. Sim, Sara, você ajudou bastante, porque é bem importante isso que você traz, porque que eu não, né, passou batido, que é essa questão da interação, né? Toda a relação, né? E Vygotsky ele fala isso o tempo todo mesmo, que toda a relação, todo o processo de desenvolvimento, seja filogenético, né, quanto ontogenético, ele se dá através da interação com o outro, né, da criança, no caso da criança pequena com a pessoa, o seu cuidador, né, e com o meio ambiente, né, onde essa criança vive, né, onde ela aterrizou, vamos dizer assim, né, quando ela nasceu, né, quando ela nasce, ela já encontra ali todo um contexto social, econômico, político, familiar e tudo isso, né, tem uma interferência direta no processo de desenvolvimento. Isso mesmo, porque a gente vai criando, né, estímulos que são extremamente artificiais, né? Então, quando você pensa lá na escritura das cavernas, né, naquele homem que tinha um processo muito rudimentar de representar o mundo, mas já representava, né, na caverna, já desenhava onde é que tinha água, onde é que estavam os bisões, onde é que era bom para pescar, que tinha alimento, né, e você, ao longo, né, do desenvolvimento histórico da cultura do homem, você percebe os limites da natureza, né? A alteração dos limites da natureza pelo uso dos instrumentos, né? Seja lá que instrumento for. Então, se o homem da caverna pegava uma pedrinha para riscar lá, o homem hoje, no fruto, né, desse complicado desenvolvimento histórico e cultural, ele vai alterando a sua função psíquica, né? Porque a mediação é cultural, e a mediação é cultural porque a atividade da nossa espécie, né, ela se dispõe em condições específicas do nosso tempo histórico. Então, imagina lá uma sala de aula, você vai ter crianças que têm um lápis preto para representar a realidade, que tem lápis colorido, canetinha hidrocor, e você vai ter criança que vai ter um tablet e vai desenhar o mundo com o seu dedo no tablet, né? Então a gente tem muito mais estímulos, a humanidade vem criando estímulos artificiais, né? Que vão influenciar no desenvolvimento filogenético. Isso. Então, Bom, por isso era só essa palhinha. né? Por isso a complexidade desse autor, porque não é uma coisa fácil, pelo menos para mim, né, falar, né, do seu pensamento, porque é um pensamento complexo, né? E ao mesmo tempo ele apresenta o tempo todo no texto as contradições, né? E como vão se dando essas relações e assim caminha a humanidade, né? E assim se dá o processo de desenvolvimento ontogenético e ao mesmo tempo filogenético, né? Então é bem complexo. Mas então, né? Então é isso. Então voltando aqui, né?
dentro do desenvolvimento do simbolismo no desenho, que eu entendo assim que é uma etapa, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele não coloca dessa forma, tá? Como etapa do desenvolvimento, né? A fala predomina no geral e modela nessa etapa, nesse momento, né, histórico aí do processo de desenvolvimento, e modela a maior parte da vida interior, submetendo-a às suas leis. Isso inclui o desenho, mas não só, tá? Porque tem também o processo de desenvolvimento da fala, do pensamento da criança, né? Então, todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, vemos assim que o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal nesse momento, tá? Então, nesse momento, a criança, ela já tem a fala, já consegue se expressar através da fala, e tem todo um sistema neurológico, né, neuropsicomotor, que permite essa fala e que também permite essa linguagem gráfica. Então, a criança inicia aí um processo de começar a colocar no papel aquilo que ela vê, que ela fala, e ela começa a tentar simbolizar aquilo na folha do papel, né? No caso, né? Ou no tablet, enfim, né? Então, nesse sentido, os esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram conceitos verbais que comunicam somente aspectos essenciais dos objetos. Esses fatos nos fornecem os elementos para passarmos a interpretar o desenho das crianças como um estágio preliminar no desenvolvimento da linguagem escrita, tá? Então, o que eu entendo, né, quando o Vygotsky nos traz nesse parágrafo, né? Ele diz que a criança ela começa a simbolizar através do desenho, assim como ela começa a compreender o seu mundo ao seu redor, né, o mundo ao seu redor, e se expressar através da linguagem falada, começando a compreender os significados presentes naquele contexto social, na sua cultura, né? Ela também já tem as condições psicomotoras e cognitivas de colocar no papel, né, alguns desses símbolos, desses significados. Então, pensando dessa forma, ele vai considerar, então, que o desenho é um estágio preliminar do desenvolvimento da linguagem escrita, né? Porque ele vai dizer um pouco mais lá na frente que a linguagem escrita a letra, né, e as palavras, elas são como esse desenho um pouco mais elaborado, né, pleno de significados aí, né, dado pela nossa cultura, tá? Então há um momento crítico na passagem do simples rabisco para o uso de grafias com sinais que representam ou significam algo, né? Representam ou significam algo dentro desse contexto social, cultural e, né, como bem lembrou a professora Sara, isso se dá através dessas relações sociais, né, que a criança vai incorporando, vai trazendo para o seu entendimento esses significados. Quer falar, Sara? Não, era só no finalzinho, acho que dá para eu falar, né? Essa forma aí que a gente pensa do processo psicológico, inclui, assim, perceber que a ação da criança no mundo, ela não é estímulo-resposta. Sim. Né? Porque desenha esta árvore. Me lembro na pré-escola, a professora punha lá numa foto lá, uma paisagem,
e pedia para a gente copiar aquela paisagem, desenhar aquela paisagem, né? E eu achava muito difícil, porque eu lia aquela paisagem, interpretava aquele estímulo através do meu pensamento, né? Então, quando a gente está tentando imaginar, não é um ato imediato, mas é um ato mediado, né? O desenho, a escrita é mediado pela realidade da criança. Então, quando eu olhava aquela foto, que era assim, uma paisagem rupestre, ou era uma igreja, uma pequena vila, aquilo para mim não tinha nenhum sentido. E eu pegava o lápis e tentava copiar o desenho que a professora pediu para copiar. É lógico que a sensação que a criança tem é que ela não alcança a representação, até porque a imagem não significa. Uhum. Não tem sentido, não tem significado, né? Então, essa operação de uma função especial do desenho, de organização do pensamento, a escola está deixando de lado, né? Porque Mesmo. o desenho serve para a criança organizar o pensamento. Me lembro muito aquele desenho do Exupéry no Pequeno Príncipe, que ele pega e desenha o que ele está representando na realidade, né? Uma cobra que comeu um elefante. Uhum. Ele sai perguntando para os adultos o que vocês estão vendo aqui. Uhum. E as pessoas vão dizendo para ele, estou vendo o chapéu, é lógico que é o chapéu. Não, você é um péssimo desenhista, né? Sim. Porque ele é um excelente desenhista, no pensamento dele, ele está representando a realidade. Qual é a realidade? De uma cobra que comeu um elefante, né? Mas como é que você alcança essa subjetividade criativa, imaginativa da infância, né? A partir disso, de perceber que essa operação do desenho, né, ela tem uma função específica no desenvolvimento. Uhum. E que às vezes o professor não dá conta em sala de aula, e nem o psicólogo, né? Ela tem uma função específica. E o Vygotsky, ele faz justamente essa crítica, né, quando ele diz que a aprendizagem da escrita ela vem de fora, né? Ela não vem de dentro da criança, né? Porque justamente ela vem como um processo pronto, né? E o educador ele não dá esse espaço, né, para a criança se expressar através do desenho, por exemplo, né, dentro das suas condições, né, sociais e da sua cultura, etc. A gente, então, é isso que é importante, né? Supor que, assim, um simples procedimento, como pedir para a criança fazer um desenho, ele pode ser extremamente importante, né? Para melhorar, tanto a operação, né, do desenho, quanto a função específica dele para compreender essas funções psíquicas inversas, né? Que são qualitativamente diferentes e novas, né? E que vão ajudar, então, a própria criança a desenvolver o seu comportamento, né? Vão funcionar como um signo, né? Um signo que é autoestimulante, né? Se o Exupéry tivesse recebido adultos que dissessem para ele, nossa, você é um excelente desenhista, talvez ele não tivesse virado escritor. Né? Bom, Tá ok, querida, vamos lá então. mas então, continuando aqui, né? Então, nesse estágio inicial, mesmo sendo a criança capaz de perceber a similaridade no desenho, ela o encara como um objeto em si mesmo, similar ou do mesmo tipo que o objeto, e não como a sua representação ou símbolo. Então, nessa etapa ainda, né, que nós estamos entendendo dessa forma, do desenvolvimento do simbolismo no desenho, tem um momento que ela ainda não representou simbolicamente, mas ela já começa a fazer esse exercício de colocar para fora, vamos dizer assim, né? O que ela está entendendo como esse exemplo que eu achei que foi muito legal,
né, que a Sara trouxe do Pequeno Príncipe, né, quando ele desenha, todo mundo vê um chapéu, e na verdade era não lembro que bicho que era que comeu a cobra, que comeu uma cobra, né? Bom, então, fechando esse estágio, vamos dizer assim, né, essa etapa, né, o Vygotsky vem dizer que acha que esse autor, o Hertz, está muito certo ao afirmar que a representação simbólica primária deve ser atribuída à fala e que é utilizando-a como base que todos os outros sistemas de signos são criados. Então, aqui, para mim, eu vejo assim como bem importante esse momento do texto, porque é aqui que ele vai fazer o link, né? Ele vai dizer assim que as coisas são complexas e é um sistema que está em funcionamento, né? E que a fala, ela vamos dizer assim, e isso eu trago de outros textos que eu li do Vygotsky, né, como o desenvolvimento da fala e do pensamento, que ele traz que a fala é o objeto de estudo, né? Tá? Então, e aí ele faz esse paralelo, né, que a representação simbólica primária deve ser atribuída à fala, e que é utilizando-a como base que todos os outros sistemas de signos são criados, né? Então, conforme a criança nessa relação, né, com a sociedade, com as pessoas, vai dando significado e vai tendo os signos como mediadores aí nas relações, né, que isso também vai mediando outras aprendizagens e outras formas de linguagem, né? Dentre elas, a linguagem escrita, né? Então, um outro item, então, é o simbolismo na escrita, né? Precursor da leitura escrita. Simples sinais indicativos, traços e rabiscos simbolizadores. Então, aí ele volta, o autor ele volta e traz novamente, né, toda a questão filogenética e ontogenética. Ele traz novamente a questão dos traços, dos rabiscos e do início dessa tentativa de representação e dessa linguagem escrita através da representação dos movimentos e dos gestos, né? Num segundo momento, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, a criança representa figuras e desenhos, e num momento onde ela já está mais madura, vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento da linguagem, e aí eu trago da linguagem falada, da palavra e também escrita, que é quando a criança já consegue fazer a utilização de signos aí, mediando os significados e as relações na sua cultura, né? Então, ele traz os símbolos de primeira ordem como objetos ou ações, símbolos de segunda ordem, que compreende a criação de sinais escritos representativos dos símbolos falados das palavras. Então, aqui aqui eu vejo que assim é mais uma separação nessa tentativa que eu falei para vocês, que eu fiz, né, de tornar o texto um pouco mais linear para a compreensão, né? Para isso, a criança precisa fazer uma descoberta básica, a de que se pode desenhar, além de coisas, também a fala. Então, quando ela chega nesse momento, né, de compreender que ela pode colocar no papel aquilo que ela fala dentro de uma representação simbólica, aí, vamos dizer assim, a criança ela está, entre aspas, né, pronta para a linguagem escrita, né? E o autor vai dizer que o brinquedo, o faz de conta, o desenho e a escrita devem ser vistos como momentos diferentes de um processo essencialmente unificado de desenvolvimento da linguagem escrita. Então,
cada um na sua etapa, mas de forma complexa, de forma sistêmica, né? Não é assim, primeiro o brinquedo, depois o desenho e depois a escrita. Esses elementos, eles devem fazer parte do processo de desenvolvimento da criança como um todo, né? Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento das habilidades da linguagem escrita nas crianças. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido expressar assim a compreensão que eu tive do texto e que vocês tenham aproveitado, né, isso que eu preparei para vocês, tá? Agradeço muitíssimo, Maristela, foi maravilhoso. Ai, grata. Temos todas, né? Porque realmente é complexo. Eu queria só saber se a próxima pessoa que ficou de apresentar o texto para nós hoje se encontra na sala. Sim. Saiu da tela, gente, minha apresentação? Saiu, né? Pode, então, pode abrir tua câmera. Não sei como é que eu te chamo, Rafael? Rogério Grilo. Rogério, ótimo, Rogério. Então, agora você que está pilotando a nossa nave Vygotskiana. Ela é russa, tá? Ela é russa, não se preocupe. A gente está sempre estudando. Eu clico nesse apresentar agora e coloca a minha tela? Isso, você põe no teu computador a tua apresentação. Sim, já está. Então, só clica ali embaixo no apresentar agora. Tudo bem, então. Tela inteira? Uhum. Ótimo. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Demora um pouquinho. Clica no apresentar agora. Oi? Clica no apresentar agora. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Cliquei aqui. Veja. Acho que você tem que compartilhar uma janela, Rogério, e não a tela inteira, eu acho. Então pera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vai naqueles 3 pontinhos que tem do lado do apresentar agora e altera o layout. Veja se apareceu. Tá começando. Agora sim. Beleza? Boa tarde. Agora apareceu. Apareceu? Boa tarde, meu nome é Rogério Grilo. Vocês já perceberam pelo sotaque que eu não sou aqui do Paraná, né? Eu sou de Minas Gerais, mas estou morando em Curitiba há 2 anos. Minha pesquisa versa sobre o jogar e brincar na teoria histórico-cultural, especificamente aí, estudar Vygotsky e o Elkony. Quando surgiu, o Lucas foi colocando o cronograma, eu pedi para trazer uma análise desse capítulo, e claro que eu vou trazer outras discussões, junto com essa questão do jogar e do brincar na teoria vygotskiana aí. Até vi, tem uma, acho que é Rebeca o nome dela, que também participa de um outro grupo lá, da Gisele, que é o grupo lá do João Batista Martins, etc., que tá dando um curso também, às terças-feiras à noite, aí, sobre teoria histórico-cultural, né? Mas é outra pegada. Eu, né, não sei se eu devo falar aqui fazer uma apresentação de quem eu sou, ou eu posso tocar aqui, o que você prefere? Pode apresentar quem você é, a gente gosta de saber quem está na live. Então, eu tenho formação em pedagogia e em educação física, mestrado em educação, meu doutorado em educação física e agora meu pós-doutorado na UFSC em educação científica. Mas toda a minha pesquisa é sobre o jogo, né? O jogo, teoria de jogo, jogar, brincar, e no meu doutorado eu me debrucei sobre a teoria histórico-cultural, que ela vem nos ajudar aí a discutir uma pedagogia do jogo. Então, o que eu vou discutir com vocês aí é o texto, vou passar pelo texto, mas eu vou trazer outras discussões também, mas todas aí vão estar concatenadas aí a esse texto que vocês leram do capítulo 7. Vou tentar falar devagar, porque às vezes eu acelero, porque é uma questão cultural mesmo, né, linguística aí.
E depois aí, eu vou tentar ser breve para depois abrir para as discussões, que eu acho que o importante é a gente abrir para as discussões e, né, trazer aí outros olhares aí a respeito do que vocês leram. Nesse primeiro momento, então, eu falo um pouco do problema das traduções, quando a gente vai falar do jogar e do brincar. Tem esse texto, né, A Brincadeira e seu Papel no Desenvolvimento Psíquico, foi traduzida há 12 anos atrás pela Zoe Prestes, ela esteve na minha banca, e ela, né, até indicou esse texto na época, por conta do brinquedo e a questão do brinquedo ser a questão do objeto e da brincadeira que o Vygotsky está falando aí no texto dele, é mais a questão da ação, do brincar de jogar, que é o IGRA. Então, tem esses problemas, eu vou fazer um paralelo com os dois textos, mas eu vou jogar a luz sobre o texto da questão do brinquedo, até porque é uma palestra, então tem todo uns vícios de linguagem que o Vygotsky vai trazer, ele fala, um estudioso disse isso, só que qual estudioso? E aí eu vou falar esses estudiosos que o Vygotsky teve contato para produzir esse texto, né? Tem esse da Zavarchneva, esse livro, e tem um texto que é bem legal, The Playing Child, depois eu posso mandar para vocês, ele faz umas discussões legais aí, explica muita coisa. O Elkonin, no final do Elkonin tem esse texto também, tem uma disparidade com o que está no capítulo 7, e esse texto eu fiz falando sobre brinquedo, eu tentei resgatar algumas coisas de brinquedo que o Vygotsky fala, no texto dele aí, que é o que vocês leram, mas fazendo um paralelo com a questão da brincadeira e o brincar e jogar. E tem esse texto que é muito bom, se vocês quiserem eu mando para vocês, do Elkonin, que é o capítulo 14 aí, que ele vai falar da questão do simbolismo, né, do simbólico e as funções aí da brincadeira para as crianças. É um texto bem legal aí, esse livro é do Brian Stutt-Smith, que é um estudioso do jogo. Então, é interessante, depois eu mando esse material para vocês, a apresentação, e me coloco à disposição. Quem estuda jogo, brincadeira e etc., pode me procurar aí, que eu cedo minha biblioteca, que eu tenho para vocês continuarem na pesquisa e tudo mais. Inclusive, no ano passado, que teve aquele evento, que a professora, né, organizou na UTFPR sobre o Vygotsky, que eu estava presente, eu apresentei um trabalho sobre mediação e jogo, né, mediação em situação de jogo aí. Bom, então, uma síntese inicial, para a gente fazer umas reflexões aí, que o jogo... Rogério, só um pouquinho, já está convidado esse ano para fazer uma apresentação na segunda conferência da Teoria Histórico-Cultural, 10, 11 e 12 de novembro. Estamos precisando de voluntários aí para as mesas de debate, né? O Lucas daqui a pouco vai mandar para vocês o link da inscrição no congresso, e contamos aí com a sua apresentação de novo, né? Todos e todos que quiserem participar, né? Tanto como palestrantes ou como apresentadores de trabalho, né? Então, esse ano vai ter a conferência vai rolar novamente. Então, agradeço muito aí a tua colaboração. E você mandando, o Lucas vai criar um drive e vai compartilhar com todos. Certinho, manda obrigado. direto no e-mail do Lucas aí. Certinho, obrigado. E aceito sim, vou participar novamente. Inclusive, agora tem umas... de lá para cá a gente descobriu outras coisas, né, de estudos, como se fala de jogo, quem, né, Vygotsky leu e tudo mais. Vai ser legal que a gente faz uma mesa de debate, né, sobre essas questões. É bem interessante aí. Obrigado, viu? E participarei sim. Uma questão interessante, que até a professora falou, e a outra professora, na apresentação anterior à minha, da questão do simbólico, da questão da consciência, da questão da linguagem. E aí vem uma questão que a teoria histórico-cultural levanta, que é que o jogo brincadeira não é inato, né? Nem mesmo turbulento, desordenado, pelo contrário, ele é aprendido e estruturado, por via de imaginação e regras, que é uma coisa que o Vygotsky sempre falou, e o Elkonin é que o jogo tem imaginação e tem regra, e aí eu vou explicar mais na frente o que é essa questão de imaginação e regra, né? Inclusive tem um livro que eu gosto, que é Imaginação e Criação na Infância, que dá para fazer um paralelo com esse capítulo, dá para fazer um paralelo com outros textos do Vygotsky, que a gente tem descoberto muita coisa a respeito aí. Não existe esse jogo de exercício que o Piaget fala, eles criticam essa ideia de jogo de exercício, pois a condição para o reconhecimento do jogo infantil é a situação fictícia e a regra. Então, o que é esse jogo que ele fala? É mais uma questão mesmo de exercício do que de jogo.
A unidade fundamental do jogo de brincadeira é, de modo separado, a situação fictícia imaginária, a regra pelo qual, né, dá aí aso à transferência do significado de um objeto para outro. E eles começam a discutir, depois o Elkin vai fazer mais isso, que é a ideia do jogo protagonizado. No livro dele, Psicologia do Jogo, ele vai usar esse termo, enquanto o Vygotsky usa mais a questão da brincadeira no sentido do faz de contas ali, para depois ir para o jogo de regras. Na nossa língua a gente fala, né, o que é jogo, o que é brincadeira, tem essas discussões. Mas quando você vai lá para o Russa Igra, o Play, o Spiel, né, o G, então você tem uma variação linguística. E aí tem, quando eles especificam, né, Juego, quando eu conversei com um professor na Argentina, que estuda Vygotsky, o professor, na época, o Garcia, falou assim para mim, olha, que a gente fala Juego infantil, quando a gente está falando do jogo de faz de conta da criança aqui, a gente vai falar Juego infantil, quando é outro jogo mais com regras, um jogo, por exemplo, de queimar, tudo aí fala Juego. Pelo menos foi isso que ele me falou. Então, na nossa, na língua portuguesa e na brasileira, aí, a gente tem esse jogo e brincadeira aí. Então, por isso que eu faço essa diferenciação. É só uma questão de pequena diferenciação aí. E ele rechaçou a ideia do jogo como atividade instintiva e da imaginação como condição essencial para o nascimento do jogo. Eu vou mostrar que vai ser o contrário. Isso o Leontiev também explorou um pouco e, né, o Elkin vai trazer no livro dele. Eu gosto dessa fala do Vygotsky, para iniciar, né, que apesar de sua natureza não científica, o jogo desempenha um papel importante na instrução das crianças, sendo base para a aquisição de conceitos científicos. E aí, lá na frente, eu vou explicar isso também por quê. Então, a introdução, o texto que vocês leram aí é uma palestra, né, estenografada que foi proferida em 33, né, então, perto da morte de Vygotsky, né, ele já, né, estava doente e tudo mais, e aí ele proferiu lá nesse Instituto de Pedagogia de Leningrado. Então, tem-se aí, o Elkin colocou esse texto lá no anexo do livro dele, e outros autores aí da psicologia histórico-cultural depois começaram a pegar essas ideias e começaram a criar outros textos aí. Eu vou disponibilizar tudo para vocês, porque é um texto que, embora seja, né, vamos dizer, mais simples, porque o Vygotsky não desenvolveu mais teorias a respeito disso, né, ele foi um ponto de partida, porque Zukovskaya, Uzova, a Cutter Mackenzie, a Linkevich, todos os autores da teoria estrutural exploraram muito bem esse texto, né, e fizeram, né, boas pesquisas com ele, né, pesquisas de intervenção, dentro e fora da escola. Primeiro, o Vygotsky não separa brinquedo de jogo ou brincadeira, então vocês podem perceber isso nos textos, né, ele aproxima os termos até como sinônimos, né, ora distingue para a questão objetação, mas apesar disso, o Vygotsky vai tratar do brinquedo, assim, essencialmente está se tratando de jogo de papéis ou da brincadeira de faz de conta. Então, quando vocês estão lendo o brinquedo, quando ele não fala do objeto, ele está falando essencialmente aí da questão dos jogos de papéis ou, né, brincadeira de faz de conta aí. Tem aí uma pluralidade de significado referentes ao seu conceito, que é brincar objeto e objeto brincar, isso também tem que ser jogado luz a respeito, e a ação sobre o brinquedo, que é o ato de brincar, é um processo em transformação, porque é um processo dialético que origina necessidades e motivos, engendra outras atividades estruturalmente novas, né, que são formas distintas de brincar, de comunicar, etc., e, em especial, propicia a emergência de novas formas, né, psíquicas, né, novas relações dessas formações psíquicas, não formas aí. Então, vamos analisar o texto aqui, né, e depois eu vou trazendo algumas análises junto aí. Primeiro, né, ele vai falar assim na página 25, que esse é da outra tradução, mas que acho que deve estar bem próximo que vocês leram aí. Estudos demonstram que a brincadeira não se desenvolve apenas quando o desenvolvimento intelectual das crianças é insatisfatório, mas também quando é a esfera afetiva. Então, eu gosto muito dessa fala, porque quando ele está falando que a brincadeira não se desenvolve nessas situações, eu lembro de um filme, Em Busca da Terra do Nunca. Eu gosto de trazer os exemplos aqui, eu acho que ajuda muito a ilustrar a nossa fala, e nesse Em Busca da Terra do Nunca, tinha um menino lá, o Peter, né, que ele não gostava de brincar, não tinha uma entrega para a brincadeira, então ele não se envolvia, não se envolver, ele não simbolizava, não brincava, vamos dizer assim,
Então, ele gosta de trazer essa questão. No filme, um documentário, é um filme iraniano, A Maçã também tem isso, que as crianças tinham um problema de desenvolvimento intelectual e motor insatisfatório, por uma série de razões socioculturais, e elas não conseguiam brincar, não simbolizavam na brincadeira. E o próprio Casper House, que lembra a cena que ele está lá agachado, preso na cela, com um cavalo na mão, que só sabe falar horse lá, e aí você vê que ele não desenvolveu a fala, né? E aí ele bate aquele cavalo, mas ele não brinca, ele não simboliza. Então, são exemplos que eu gosto de trazer. Inclusive, o Casper House é um exemplo também que nos ajuda a entender o texto anterior que a professora apresentou, nessas discussões aí sobre signos, etc. Então, o que o Vygotsky traz, que eu gosto, é essa ideia de que a imaginação é um novo que está ausente na consciência da criança na primeira infância, e absolutamente ausente nos animais, foi o que a professora falou, e representa uma forma especificamente humana de atividade da consciência, e, como todas as funções da consciência, forma-se originalmente na ação. Então, ele está mostrando aqui que a imaginação está concatenada aí, né, a ação. Então, o jogar, o brincar é ação. Então, o que o Vygotsky fala é na ação que vai acontecer o processo aí de imaginação. Isso depois é melhor explorado no Elkono. E aí, quando ele vai trazer essa discussão, ele vai falar que de uma situação imaginária, de jogos de papéis, por exemplo, tem essa levada a agir no mundo imaginário, em que a situação é determinada pelo significado atribuído à brincadeira e não pelos objetos presentes. Isso é uma das falas que ele vai fazer, né? Só que também temos um dado momento em que os objetos determinam a ação. Isso é outra questão que ele traz também. Então, por exemplo, uma criança, e eu já estou pensando numa criança maior, aí, pré-escolar, no caso, idade de 5, 6 anos aí, mais ou menos, né? Uma criança está motivada a brincar de piloto, isso pensando na análise do texto de Vygotsky, sem trazer para a nossa realidade agora, fazendo a análise do texto, o contexto do texto dele, né? Uma criança motivada a brincar de piloto, por exemplo, ela busca uma caixa de papelão ou algo equivalente para representar seu carro, então, o objeto presente, né, no brinquedo aí. Assim, você pode observar que a brincadeira foi definida não pelo objeto presente, a caixa de papelão, não foi a caixa de papelão que definiu, mas a necessidade e vontade da criança de representar o papel de piloto, a ação. Então, essa necessidade, essa questão volitiva da criança, que vai engendrar nela a representação sobre aí o objeto, né? E aí... Desculpa interromper, já interrompendo, Rogério, só à vontade. Uma peninha aí. Só uma palhinha aí, uma peninha, sei lá, né? Só queria, assim, enfatizar, muito bem apresentado pelo Rogério, né, essa temática do jogo, né, mas, assim, importante perceber que esse jogo protagonizado, ele só existe na sociedade, aparece na vida, na sociedade, quando a criança, né, tem essa necessidade, né? Então, ou seja, a força produtiva, a criança está muito ligada nas sociedades produtivas a trabalhar, né? O sujeito vai para a roça, leva quem? A criança, vai plantar, vai colher, né? Assim, esse modelo, então, da vida na sociedade, né? Quando os pais podem inserir os filhos na atividade produtiva sem nenhum tipo de preparo, é uma questão, né? A criança na produção e reprodução da própria vida é uma coisa, né? E a criança que a gente está analisando, né, essa reconstituição aí de atividade infantil, do lúdico, né, esse aspecto importante da imaginação, que você tão bem explorou, né, dizendo que imaginação é ação, né? Então, ela só pode realmente imaginar que uma caixa de papelão é um avião, ou é alguma coisa, porque é um jogo protagonizado numa outra posição social, né? Então, só para, sei lá, deixar claro, né, que há um momento histórico, então, em que a criança pode fazer esse jogo de papel aí, né?
porque ela está deslocada da produção e reprodução da própria existência, né? Então, até hoje, no Brasil, a gente vê, né, a brincadeira da criança é com a palha de milho, porque ela está no milharal, os pais estão trabalhando na colheita, né? E é só ali que ela consegue imaginar e criar uma bonequinha com a palha de milho, que eu estou lembrando um pouco minha mãe, né? Ela dizia que a primeira bonequinha dela era uma bonequinha feita com sabugo, né? E a roupa era feita com a palha do milho. E o cabelo da boneca com o cabelo da espiga, né? Então, para a gente ter essa dimensão histórica aí, né? Da atividade produtiva, né? Da ação e possibilidade de criação dentro de um contexto social, cultural e histórico, né? Só isso, querido. Obrigada. Continua lá. Fala, professor. E isso é legal, porque vai considerar os elementos que estão no seu contexto, né, sociocultural. É bem lembrado, porque quando você falou aí da questão da palha de milho, na minha pesquisa eu fiz com crianças da zona rural. Então, quando a gente faz a pesquisa lá na zona rural, essas crianças tinham uma cultura lúdica que era, por exemplo, diferente da cultura lúdica aí das crianças da cidade. E aí o que elas criavam era devia ao que ela tinha, né, em consideração, que tinha ao seu alcance, né? Tem até um documentário, acho que não sei se existiu, Território do Brincar, que mostra muito isso aí, quando a Renata Meirelles vai ver o brincar nas diferentes regiões do país e vai mostrando as diferenças, que é um brincar de uma criança do litoral, uma criança, né, do interior ali, né, e de uma criança da cidade, as diferentes formas dela construir, etc. E tem até um autor que defendeu uma tese que ele vai falar das crianças que tinham que cortar cana, e aí ele fala do furto do lúdico, quando essas crianças não brincavam, porque essas crianças perdiam essa questão do brincar na infância delas, porque elas tinham que ajudar os pais a cortar cana. Então, tudo aquela brincadeira, tudo aquilo era podado ali, as crianças não tinham acesso, então elas não ficavam nessa questão de construir brinquedos, de brincadeiras, e os jogos que elas se envolviam, né, numa dada idade, eram jogos mais de adultos, de aposta, de cartas, etc. É bem legal o que a professora falou. E jogou luz aqui, né, melhora a apresentação. Né? Então, a representação pelo brinquedo objeto, ela indica uma função simbólica do pensamento, já que permite lidar com o objeto real ausente, tornando o brinquedo seu representante ou suporte para a ação. Então, os objetos também cumprem essa função de substituição, que aqui a gente está, né, discutindo aí. E aqui tem uma fala que eu gosto dele, que fala que a essência da brincadeira é que ela é a realização de desejos, mas não de desejos isolados, e sim de afetos generalizados. Ele usa esse termo, né? E esses afetos generalizados na brincadeira não significa que a criança entenda por si mesmos os motivos pelos quais a brincadeira é inventada. E também não quer dizer que ela, né, o faça, né, conscientemente. São duas falas que eu gosto dele, e aí eu gosto de trazer um exemplo do Elkner no livro dele, lá no final, quando ele vai falar o que motivava as crianças a brincarem, né, num dado jogo protagonizado. Ele faz um experimento bem legal, né, e aí, do Manu Elenco, e aí no experimento a criança brincava de soldadinho. Quando a criança estava sozinha, pediu para ela imitar um soldado. Aí, quando o adulto se ausentava, ela não queria mais fazer essa representação. No segundo momento, pediu para a criança fazer essa representação na presença de outros, né, com outras crianças, né, e aí ela fez essa representação e ficou, e aí ele foi analisar que a questão de ter, né, o outro presente na brincadeira, de ter essa questão dessa regra, cumprir essa regra, né, porque se tornou uma questão afetiva para ela, uma questão, né, de vontade, para mostrar para os outros que ela é capaz de imitar o soldado ali. Então, isso aí mostra essa questão da importância dos afetos na brincadeira, de sentir-se afetado, né, o afeto no sentido spinoziano, do afetar-se, né, e aí aquilo que me toca e que me mobiliza, né, que o Heisenberg fala de arrebatamento. Então, é nesse sentido que ele está discutindo aí. E aí, quando o Vygotsky já vai para a ideia da idade escolar, aí, ele já tá mostrando uma transição, que a brincadeira desloca-se para os processos internos, né, para a fala interna, memória lógica, o pensamento mais abstrato. Então, aqui ele está mostrando que está mudando dos jogos protagonizados, jogos de papéis aí, para os jogos de regras. O jogo de papel tem regras? Sim.
Ele tem a situação fictícia manifesta e as regras, né, estão ali latentes, mas tem regras de comportamento. Esse é um exemplo que eu dei para vocês do jogo do soldado que eles criaram lá. E tem aí, depois nos jogos, na brincadeira, jogos de regras manifestas, tem a situação fictícia, que já as regras se tornam mais manifestas do que a própria situação fictícia, mas ela ainda continua. E aí, na brincadeira, que ele vai falar que a criança opera com significados separados dos objetos, mas sem interromper a ação real com os objetos reais. Então, aqui, ela já, no jogo protagonizado, ela já se assume personagem, próprio corpo, você vai corporificar as palavras, as ações, tudo por meio do corpo, você não precisa muito do objeto. E quando ele está falando da fala interna, é no sentido de apropriar, e é claro que aquela fala egocêntrica ainda é usada, né, como forma de organizar, mas a criança usa mais dessa fala interna para organizar-se nas brincadeiras, mas não é determinante aí. E aqui é interessante que muda-se de um saber fazer mais do que entender, porque a criança ela sabe fazer mais do que entende o que faz, para o compreender e fazer. Então, do cavalo de pau para ação, que ela precisa do cavalo de pau para brincar de cavalinho, ela já vai para ação em processo de significação. Ela já pode brincar de cavalo sem a necessidade de ter esse cavalo de pau, sem necessidade de ter um cabo, né, que vai ajudá-la na ação. Ela já pode fazer isso sem o objeto, né? Então, e é legal quando ele traz essa fala aqui na 132, que é já do livro do Formação Social da Mente. Eu gosto de trazer essa citação. Ele fala que uma criança não se comporta de forma puramente simbólica no brinquedo, no caso da brincadeira. Ao invés disso, ela quer e realiza seus desejos, né, os afetos, permitindo que as categorias básicas da realidade passem através de sua experiência. A criança, ao querer, realiza seus desejos, né, vontades e afetos. Ao pensar, ela age. As ações internas e externas são inseparáveis, né? E aí tem a imaginação, a interpretação e a vontade são processos internos conduzidos pela ação externa. E é legal trazer isso, trazer uma comparação com o que a outra tradução tem feito, né? Olha lá como que a outra tradução está. A criança não simboliza na brincadeira, mas deseja, realiza vontades, vivencia as principais categorias de atividade. Por isso, na brincadeira, um dia transcorre em meia hora e 100 quilômetros são percorridos com 5 passos. Ao desejar, a criança realiza, né? Ao pensar, age. A não separação entre a ação interna e externa é a imaginação, a compreensão e a vontade, ou seja, os processos internos numa ação externa. O que eu quero mostrar aqui é que a relação entre a brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada, né, com a relação entre instrução e o desenvolvimento. Então, por trás da brincadeira estão as alterações das necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência. Por isso que o Vygotsky tem uma fala que foi, talvez, suprimida, e depois o Elkony traz, que o jogo é moral em ação, e é diferente um pouco do que o Piaget vai defender no final da década de 1920 sobre jogo imoral, né? E aqui é interessante que essa fala dele também, já estou encerrando aqui, chegando nos finalmente, que a brincadeira é fonte de desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente, que gerou muita confusão. Inclusive, tem uma tese que eu vou mandar para vocês, que o escopo da tese era falar o play, né, o brincar, e a zona de desenvolvimento iminente, zona de desenvolvimento, né, proximal, que tem, né, a tradução antiga aí. E aí, ela vai dedicar toda a tese a discutir essa questão. Então, o que o Vygotsky está trazendo aí é que a ação no campo imaginário, na situação imaginária, a criação de uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos volitivos, tudo isso surge na brincadeira. Então, por isso que esses elementos aí, né, criam uma zona de desenvolvimento iminente. É claro que tudo que a gente está discutindo passa pelo que a professora já disse, e a professora anterior que me apresentou, a questão de mediação semiótica. Eu gosto de usar o termo mediação semiótica, e vocês me desculpem usar esse termo, não sei se vocês concordam, é porque eu tive aula com o Angel Pino, e o Angel Pino usava muito a questão de mediação semiótica, e aí a gente acabou apropriando dele isso aí. Outros autores usam a mediação simbólica, eu gosto mais desse termo, e alguns autores usam só mediação, como a Janet Friedrich, que ela prefere esse termo. E aí, para o Vygotsky, né, o brincar é uma forma de a criança agir no mundo, possibilitando a emancipação, a autoafirmação, que é a constituição de sua subjetividade, o desenvolvimento, pensando que o brincar é jogar como uma atividade guia, né, que proporciona o desenvolvimento aí da criança.
Então, enquanto modifica seu contexto sociocultural, a criança é modificada por sua ação e, com isso, desenvolve novas relações entre as funções psíquicas superiores. É legal a gente também, quando for estudar jogo no Vygotsky, quem tiver interesse, estudar também a questão da cultura lúdica, porque a cultura lúdica vai trazer essa questão de entender o contexto sociocultural da criança para trazer esses elementos aí, justamente para puxar o que o Vygotsky trouxe como ponto de partida para a gente poder discutir aí, né, a nossa realidade, o nosso contexto, né? E aí o desenvolvimento não é uma simples acumulação lenta de mudanças unitárias, pelo contrário, é um processo dialético complexo, caracterizado pela inconstância no desenvolvimento das funções psíquicas, né, que se transformam qualitativamente de uma forma a outra, né, intrincando a unidade intelectual afetiva aos processos interpretativos. Eu gosto de trazer essa ideia para entender que está falando de desenvolvimento aí, né? E aí, em linhas gerais, para fazer um esboço do que o Vygotsky está falando do Igra, né, que é a brincadeira, o jogo aí, coloca o brinquedo também, eu gosto de trazer teoria Vygotsky e Elkuni, porque o Elkuni deu continuidade ao texto do Vygotsky. Então, por isso que é legal a gente, quando olhar a teoria do jogo do Vygotsky, ele começou a criar esse texto que ele apresentou, a gente trazer outros autores que vão aí ter um diálogo com ele, em especial que vivenciaram o que ele vivenciou, que estava, né, até na plateia lá, o Elkuni, para poder compreender melhor o que ele queria dizer, porque o texto do Vygotsky é uma palestra, então ele leu autores que estavam discutindo o jogo na época, inclusive o Elkuni leu, né, o Buitendijk, que é um holandês, tinha o Claparede, vocês tinham na época discussões do próprio De Crolli, com a Mademoiselle Eugénie Monchamp, lá em 1913, falando de jogo educativo, então tinha um monte, Karl Gross, um monte de autor que já discutia a questão do jogo, o jogo do animal, o jogo da criança, psicologia comparada, e ele estava tendo contato com esses textos, por isso que você vê resquícios na fala dele de certos autores aí. Então, é importante a gente entender qual que era a base também epistemológica dele, para entender o que ele estava falando, e quando ele estava falando assim, estudioso disse isso, esse estudioso disse aquilo outro, porque eles não são referenciados aí. Então, aqui para finalizar, né, o jogo infantil é uma atividade humana em constante desenvolvimento, por isso é uma atividade da criança com objetivo, né, possui uma situação fictícia e regras. Antes do jogo infantil não há imaginação, uma vez que em suas ações a criança representa situações as quais já foram de algum modo vivenciadas por ela em seu meio sociocultural. Aí tem um texto do Arthur Petrovsky que chama Imaginação, está num livro verde lá da Federal de Uberlândia, se vocês puderem, né, depois eu mando para vocês também, eu devo ter, e é um texto bem legal que ele vai falar de jogo e imaginação, né? A imitação e a internalização, que é a apropriação, que depois a gente vem falar, né? A ação parte da combinação de situação fictícia e assimilação das relações sociais, né? E o jogo é uma forma de agir no mundo, uma leitura da realidade, um processo também de emancipação, já que é uma zona de desenvolvimento iminente ou proximal, como vocês preferirem, porque, né, fomenta o desenvolvimento das relações entre as funções psíquicas aí. E aí o Vygotsky traz uma questão que eu acho legal, que é a errônea suposição de que a imaginação infantil é absurda e descolada da realidade, que tinha autores na época que discutiam isso, sobretudo lá, o Stanley Hall, Herbert Carr, tinha essas discussões aí, lá no início do século, quando eles estavam falando de jogo, teoria da recapitulação, etc. A imaginação está concatenada à realidade, dado que extrai dela os elementos para a sua criação, que é um pouco que a gente já estava discutindo anteriormente, o professor falou, e nesse ponto a imaginação emerge quando a criança tem um conhecimento do real, estado das coisas, das interações sociais, objetos e pessoas que a rodeiam. Então, quando joga, brinca, a criança não se afasta do mundo real, pelo contrário, é um momento em que ela pode apropriar-se cada vez mais desse mundo, né? E aí, né, trazendo finalmente, na brincadeira, aos papéis assumidos pelas crianças, as ações de caráter lúdico, abreviado e ressignificado, então a significação do significado e sentido humano das ações, o uso de objetos nos brinquedos como suporte ao jogo brincadeira e as relações legítimas entre as crianças. A pedra brasileira da brincadeira não é o uso do objeto, mas as relações entre as pessoas, isto é, a reconstituição de aspectos da vida social e, por consequente, suas ações com os objetos, né? E, pela brincadeira, o mundo das relações sociais mais complexas, as quais não são acessíveis à criança em sua atividade não lúdica, é introduzido na vida da criança e permite seu desenvolvimento psíquico e moral, né? Aqui, então, eu finalizo, né? Muito obrigado pelo espaço aí,
deixo também meu e-mail, o meu e-mail tá, acho que o Lucas pode passar, acho que eu coloco no chat também para vocês, que se alguém quiser, eu vou mandar os materiais também, e se alguém quiser tirar alguma dúvida a respeito, a gente vai conversando aí, tá bom? Obrigado, professora, pelo espaço, viu? Eu que agradeço, sabe, Rogério, né? Parabéns aí pela tua exposição, muito bem colocada, né? Eu fui aluna também desse maravilhoso professor que nos deixou, né? As Marcas do Humano, que é um livro que eu indico muito, né? E eu acho que é um livro que nos ensina, né, a perceber na criança aonde estão as marcas do humano. Então, acho que o conceito de mediação semiótica é um bom conceito e é também um legado histórico aí desse grande pesquisador, desse grande professor, né, o Habib, para quem não conhece. Então, eu, assim, só em relação ao tempo, a questão do tempo, né, tem muita coisa para a gente falar de brinquedo, de brincar, né, da questão do trabalho no jogo e também da questão da arte no jogo, né, como é que esses papéis sociais, como é que essa mediação dessas relações sociais vão arrebatando a imaginação e chamando a ação. Mas a ação é sempre sentida e significada na relação. Então, para mim, faz todo sentido estar aqui com vocês, né, professores, pesquisadores, né, porque para mim é um território também do brincar, né, um território de uma ação lúdica, e eu acho que através disso a gente consegue aprender juntos. Então, eu, antes de abrir para as questões, queria fazer um anúncio, né, que quinta-feira a gente está chamando o York Santana, que é um professor da Universidade de Cuba, uma universidade que não é em Havana, né, fica em Santiago de Cuba, e ele vai fazer uma palestra, né, sobre saúde mental e a pandemia, e mostrar para a gente um outro ângulo da pandemia, porque ele é um professor de psicologia, pesquisador, tenho muito carinho por ele. Então, o Lucas vai compartilhar com vocês o link, gratuito, a inscrição gratuita, e depois vocês terão direito também a certificados, né? Então, como são vagas limitadas a 200 pessoas, peço que só se inscrevam realmente aqueles que vão poder participar, porque nossos recursos tecnológicos e humanos são escassos, né? Então, eu vou primeiro conduzir essa reunião para ver quem são, então, as pessoas que se dispõem a fazer questões, ou perguntas, ou dúvidas, para a gente tentar fazer esse final aí. Se vocês quiserem escrever ali no chat, daí o Lucas acompanha as dúvidas, as questões, tanto para a Maristela quanto para o Rogério. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Olha só que maravilha. Professora Maria, Sara, tudo jóia? Deixa eu te falar, é o Rogério. Eu vou, 3h30, eu fiz até o Lucas, eu vou precisar sair para uma outra reunião, mas aí eu fico à disposição, as questões que surgirem aqui, eu me comprometo a responder. Aí se surgir um monte de questão, só mandar um e-mail para mim, que eu respondo todas, inclusive, né, já vou mandar para o Lucas o material que eu tenho de jogo, brincadeira e teoria histórica cultural. Tudo que eu tenho, eu vou mandar, que eu usei na pesquisa. Legal, Rogério. E tem o Labrinca também, da UFSC, que não sei se você conhece. O Labrinca é um laboratório, né, desenvolvido dentro da escola do Colégio de Aplicação da Federal de Santa Catarina, e lá eu tenho uma amiga minha que é pesquisadora de jogo também, ela tem uma boa biblioteca também, pode ajudar quem está pesquisando. É a Leila? A Leila. Ele é amigo do Marcos Teodorico, lá da Federal, lá do Ceará, do Célula, eu participo do grupo deles. A Leila é minha amiga também, a gente esteve junto, morando junto em Portugal. Legal. Também tem bastante material aí para a Leila. Vamos chamar a Leila para a tua mesa? Fica você e a Leila na mesa. Ótimo. Vamos, né?
Tá, Legal. já. 10, 11 e 12 de novembro, já põe na agenda. Está anotado já. Eu vou me ausentar. Muito obrigado pelo espaço, né? Na próxima reunião estarei também e me coloco à disposição. Eu coloquei meu e-mail aqui no chatzinho, mas o Lucas tem também qualquer dúvida e tudo mais, só mandar para mim que eu respondo. E já vou disponibilizar o material também no Drive para vocês, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Vamos lá, então. Gente, as dúvidas, angústias. Não sei, eu estou tentando acompanhar o chat aqui. Nenhuma pergunta específica até agora. Não. Nem para Maristela, nada. Gostei, foi bom. Maristela, muito bacana. Ó, o Lucas já compartilhou ali o link da palestra do York Santana, da Universidade de Cuba, para quinta-feira. Tem uma pergunta da Rita aqui. Qual que é? Não estou achando. Uma criança pode falar. Fala. Com aproximadamente 2 anos, com acessos a brinquedos, pode-se dizer que ela brinca? Cadê a Rita? Cadê a Rita Santana? Deixa eu ver onde é que ela está. Oi, professora. É que eu tô pensando, eu acho que eu só não formulei direito a pergunta. Eu quis dizer assim, uma criança que já tem 2 anos, tem acesso essa brincadeira do jogo de papéis, ela já consegue fazer? A criança imita muito rápido, né? O primeiro jogo é o jogo da imitação, né? Criança com 2 anos, você imagina uma criança com 1 ano, ela anda do pai e anda com a mão para trás. Daqui a pouco você olha... Professora, Oi. é a Débora. Eu acho legal, ela tem a periodização do desenvolvimento também. É legal ela dar uma pesquisada na periodização do desenvolvimento, porque daí a primeira atividade dominante da criança, quando ela está nessa idade, é o objetal manipulatório. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai manipular o objeto. E quem vai ensinar o uso social ali do objeto para a criança é o adulto. Aí, conforme ela vai se apropriando desse uso, desse objeto, aí ela vai usar esse repertório dela depois nos jogos de papéis, né? É legal, se você quiser, eu tenho alguns textos sobre a periodização do desenvolvimento, porque eu trabalho com criança de 2 anos e ela está no objetal manipulatório, né? Então, daí do objetal manipulatório, ela vai formando esse repertório e tal, e depois que ela vai passar para os jogos de papéis, né, na periodização. Se você quiser, eu mando. Ótimo, obrigada, Débora. A perspectiva de Vygotsky não é essa perspectiva de periodização, né? Essa perspectiva de periodização, ela diz respeito a outro referencial teórico, né? Para Vygotsky, o jogo é um jogo dos papéis sociais, né? Porque o Konen vai explicar o jogo na sua gênese, né? Nas características que o constituem, né? Enquanto atividade lúdica da criança, né? Então, a origem do jogo está na própria ontogenia, né? A criança pré-escolar já joga, né? Já brinca. Então, é um outro referencial teórico, por isso que... da escola de Vygotsky mesmo, né? Mas é que, para a gente entender como o Vygotsky ficou aí com 2 anos, ele também trabalhou com essa parte da apropriação cultural, do objeto, mas daí o da escola deles se aprofundaram nisso, né? Então, é legal também a gente seguir a escola de Vygotsky, igual o palestrante falou, né, também, né, que ele vem trazendo alguns elementos, né. Tá ótimo, Débora, tá ótimo. É só em questão de referencial teórico, né, o referencial teórico, né, cada palavra é um conceito, e cada conceito remete a uma matriz teórica, né. Essa matriz teórica, ela pode ser de outra área e ela é importada, né? Essa leitura pode ser apropriada, é como a gente disse desde o primeiro dia, né?
Existem vários Vygotskis, né? Eu já vi Vygotsky até psicanalista, para vocês terem uma ideia, interacionista simbólico, já vi Vygotsky sócio-histórico, histórico-cultural, histórico-crítico, político, né? Então, a nossa leitura aqui de Vygotsky, ela está baseada nas obras escogidas, né? Nas obras completas de Vygotsky, que são os 7 volumes, né? E eu estou falando a partir do referencial do 6º, que é a herência científica, que eu já tinha mostrado para vocês no primeiro dia, né? Então, essa especificidade, né, contextual aí, é importante a gente manter, para a gente não atropelar o processo. Porque o processo de leitura de Vygotsky é assim, né, a troika vai se desdobrando em outras teorias. E aí tem a primeira geração, segunda geração, terceira geração de autores que pegaram esse Vygotsky e leram, interpretaram de um jeito diferente. Tem autores que rumaram para os Estados Unidos, se apropriaram mais do aspecto cognitivista, né? Tem autores que ficaram na Europa, se apropriaram de outros aspectos. Então, não existe um Vygotsky unitário, não existe, não é isso. O que a professora está fazendo com vocês é uma leitura das obras escogidas, uma leitura das obras escogidas que foi traduzida, né, assim como interpretada e traduzida, e assim como a gente tem acesso a ela, né? Só que a gente está fazendo essa leitura a partir de livros que, lógico, já foram recortados, a formação social da mente, pensamento e linguagem, que já foram redesenhados e tal. Então, a ideia da gente manter o acesso à leitura e à interpretação do conteúdo, que é um ótimo conteúdo, mas centrando em Vygotsky, no pensamento deste autor Vygotsky. Lógico, vai desdobrar? Vai, né? Tem muita gente no Canadá discutindo teoria da atividade. Agora, teoria da atividade sem Vygotsky não existe, porque a origem da teoria da atividade é Vygotsky, né? Então, se você entende o lúdico como uma atividade, né, e a imaginação... não dá mesmo para desvincular, né, professora? Senão fica só a atividade pela atividade, sem, né, a professora Zóia ainda falou sobre isso numa palestra dela, né? Então, tem leituras, Débora, veja, de psicólogos, e tem leituras de pedagogos, e tem leitura de sociólogos. Então, a gente está trabalhando aqui um campo de disputas teóricas, sim, metodológicas, conceituais, né? Então, é só para a gente segurar a onda... que como eu penso tanto em sala de aula, né, eu sempre tento... pensar a teoria, né? Sempre tá pensando essa teoria e tá vendo ela ali na minha prática, né? Fazer essa reflexão, né, entre teoria e prática, né? E como eu vivo isso, né? E a proposta pedagógica da prefeitura aqui, ela é na psicologia histórico-cultural, baseada, né? E na pedagogia de Bauru. Você está falando de Bauru, São Paulo, interior de São Paulo. Veja, cada prefeitura, né, que a gente também tem uma prefeitura em Curitiba, né, também tem um referencial, né, mas aí quando você vai ver o conceito, a origem do conceito, né, mesmo as políticas públicas, às vezes você pega um conceito que está lá dentro de uma política pública da educação, da assistência social, né, e ela, às vezes, é importada de um outro modelo europeu, de um outro, né? A política chega aqui sem uma grande discussão. Na verdade, foi uma luta, né? Porque a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural dentro do sistema municipal de ensino é uma luta para manter, porque não é o tipo de ensino defendido, né? Eles defendem outro tipo, né, que é o construtivismo e tal, né?
enfim. O currículo, né? O A currículo. escola ainda é muito curricular, né? A Sim. escola ainda é muito curricular, é muito segmentada, é muito cheia de etapas, né? Então, isso tudo a gente tem que ter um cuidado. Agora, só por uma questão de ordem, Débora, você pode relacionar, então, as suas dúvidas e angústias e questionamentos e sugestões e escrever ali no chat, para a gente poder seguir com a nossa... Pode ser? E a gente agradece o que você puder compartilhar, né? Imagina, o que você puder compartilhar aí, né? Então, eu só estou querendo esclarecer, assim, que são leituras distintas que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Em relação aos conceitos. Então, na nossa próxima... Não sei, Lucas, se tem mais alguém que tenha uma questão específica que seja para a Maristela, porque o Rogério já saiu da sala, né? Então, se alguém tem alguma questão para aproveitar a presença da Maristela, que seja específica do texto da Maristela, e daí a gente já conduz para quem vai apresentar no nosso próximo encontro. Tem uma pergunta ali que eu vi da Joyce. Ela pergunta o que seria ensinar a linguagem escrita que fala no texto antes da alfabetização. Olha, eu vejo, pelo que eu compreendi do texto, né, que ensinar a linguagem escrita antes da alfabetização essa relação, eu acho que foi isso que foi falado também pelo colega anterior, que falou depois de mim, que eu esqueci o nome dele, que é essa relação do jogo, né, do brincar, o brincar, ele está na base, né, nesse processo de desenvolvimento da linguagem escrita, né? O brincar, o jogo, o desenho, tudo isso faz parte, que estimular isso, relacionar com a criança nesse sentido, né? Faz parte do processo de desenvolvimento da linguagem escrita, né? É assim que eu entendi. Não sei se alguém teve uma outra compreensão assim né? Eu entendi dessa forma. Eu acho que assim é uma bruta questão, né? São muitas questões aí, né? A ordem tem a ver muito com o pensamento normativo do professor, né, Joyce? É o pensamento normativo? Não está ouvindo? Ah, peraí. Alô? Está ouvindo, Joyce? Para mim está bem baixinha a tua voz. De qualquer forma, a ordem, né, Maristela, eu acho que é bem isso, né? Tem a ver muito com o pensamento normativo do professor, né? O professor quer pôr ordem, né? Ele quer professar, ele quer estandartizar, ele quer padronizar. Então, eu posso fazer isso e depois aquilo, né? Então, eu vou fazer isso com a criança e depois aquilo que é criança, né? Talvez pegar um pouco mais a perspectiva da criança do que do professor seria interessante. O que a criança quer, né? Ela quer se incluir, ela quer se relacionar, né? Então, a dica talvez seria partir um pouco para uma mudança da ideia de jogo para uma ideia de compreender o protagonismo da criança, né? Ela vai em busca da ação para resolver as situações que a angustiam, que muitas situações, né, de cunho psicológico também, né? Ela observa o pai brigando com a mãe, discutindo com a mãe, né? Então ela pega no minuto seguinte o brinquedinho e bate a cabeça na parede do brinquedo até arrebentar a cabeça do boneco, né? Então, o drama da existência, né? Vygotsky fala muito do drama, né?
Oi, professora. Eu estava sem o fone, daí não deu Ah, para falar, tá. por isso que eu coloquei. Na verdade, assim, o que me chamou a atenção na leitura é essa parte que ele fala assim, da importância de você trabalhar e o ensinar, né, preparar a criança para essa linguagem escrita. E daí, assim, eu fiquei curiosa, né, já na área da educação, o que seria isso, né? Que tipos de trabalho do preparar, né? Uma antes da alfabetização, eu não sei. O principal eu acho que é ler. Né? Se você pegar uma criança muito pequena e der um livro para ela, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o livro e vai dizer, bom, blá, 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 ela vai tentar ler. Na verdade, ela está lendo. Ela está lendo o mundo, né? Hã? Então, o que ela está dizendo para o adulto? Você chega perto da criança, ela está com o livrinho ali na mão, né? Ela está com o livrinho na mão. Mas, escute, você sabe ler? Né? A primeira coisa que o pai diz para a criança, o que é, Joyce? Você não sabe ler. E a primeira coisa que a criança diz para os pais e para os professores é: você está lendo ou só está vendo figurinha? A criança está lendo. Ela está lendo. Não importa se é uma palavra, se é um desenho, ela está lendo, ela está se apropriando do mundo dela. Ela dá sentido e significado para a ação de abrir o livro. Quem está tirando o sentido que a criança dá e impondo o seu sentido, quem é? Os adultos. Exatamente. Quem que está dizendo, não, você não sabe ler, meu filho, você é muito pequeno. Não, você está só virando página aí à toa, meu filho. Quem vai te ensinar a ler não é a mamãe. Quem é que ensina a criança a ler, Joyce? É toda a sociedade, né? Então, eu acho que é isso, né? Tentar ampliar um pouco a nossa visão desse ensino padronizado, regulado, normativo, que é próprio da nossa cultura, do nosso jeitão de ver o mundo, né? Então, eu acho que, lógico, daria muito mais tempo para debate, mas como a gente só tem mais 20 minutos online, eu queria ver se o Lucas tem os outros temas, né? Professor, acho que não apareceu mais nada, não. A Janita está dizendo, eu lia gibis pro meu tio antes de ser alfabetizada, e criava história a partir das ilustrações. Ótimo, então você lia, né? É isso mesmo, Janita, ler é isso, né? É um ato, né? É uma ação da criança no mundo, né? Quais são os temas para o próximo encontro, Lucas? Só um instante, estou dando uma olhada aqui, que pelo celular é um pouco difícil. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver quem é que tem disponibilidade. Veja, a gente está fazendo uma leitura que ela é bastante desafiadora, né? Vocês aceitam, vocês concordam com a nossa proposta. A nossa proposta não é um grupo de leituras acadêmico, não é um papel determinado, né? A lógica da nossa ação reflete a lógica da vida. Quer dizer, desde a pessoa que está lá na ponta, dando aula, até o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, está todo mundo junto, né? Porque a lógica da vida é essa, né? Então, fiquem à vontade aí, se alguém tiver disponibilidade de tempo para estudar. O próximo é o livro Pensamento e Linguagem, já, o capítulo 1 e 2, Problema em Abordagem e a Teoria de Piaget. Ótimo, né? Então aí a gente vai ter um campo de disputa bastante denso e intenso, né? Porque o autor Piaget é um autor que foi apropriado, né? Todo o modelo da educação brasileira é um modelo francês, né? Que veio importado da França e submetido aqui aos padrões, né, da escola brasileira. Então, temos aí muitos adeptos, né? A teoria da sensório-motor e tal, né, as fases
ao egocentrismo da criança, ao pensamento piagetiano. Então, é um campo de bastante debate na educação, eu acho que é bem interessante, né? É um biólogo, né? Então, não sei, acho que era legal alguém da educação, né? Para apresentar esse debate aí de pensamento e linguagem, que vai tratar desse capítulo, que também é um capítulo bastante polêmico. Então, Dia 14 de julho é o próximo encontro. 14 de julho. Então, quem é que se voluntaria aí para 14 de julho? Hello, Daniel, você está aí? Fica contigo, Daniel. 14 de julho, cadê? O Daniel não tá, deixa eu ver quem tá. Adelaide, fiquem à vontade, gente, não fique errado. Eu estou aqui, Sara. Opa, então vamos lá, Daniel. Quer fazer esse primeiro, quer fazer o segundo? Esse é um campo bem interessante aí. Eu estou sem esse livro aqui, eu precisava olhar ainda, estava procurando isso. Mas o Lucas te manda daí. Sim, está na nossa pasta compartilhada. Ele já mandou, estou tentando procurar exatamente nisso. Porque como você é um cara que, né, que atua mais aí na educação e tal, seria interessante. Matheus Lima, você também está por aí, Matheus? Matheus tá. Então, você quer fazer o pensamento e linguagem? Você que é um cara da linguagem do computador aí, quer fazer o primeiro capítulo? Pode ser, prof. Quais são os dois capítulos? Então, o primeiro aí é o problema e a abordagem. O problema e a abordagem, que eu acho que é bem legal, assim, para o Matheus, porque qual é o problema da comunicação, né? É do acesso à informação, né? Será que a gente tem acesso à informação, basta? Né? Como é que a gente aborda esse problema? Né? Então, Vygotsky, antes de mais nada, gente, ele era um metodólogo, né? Então, não basta levantar o problema, você tem que levantar a abordagem. E o segundo é a teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento das crianças. A teoria. Esse poderia ficar daí com o Daniel, né, Daniel? Porque é uma questão bastante da educação. Vou tentar. Vamos lá. Não, mas é uma questão bem assim do sensório motor, e como eu sei que você é um cara que trabalha com o corpo e com a educação, né? E essa abordagem de Piaget é uma abordagem que circula muito aí no universo da educação, da pedagogia, né? E aí o Matheus, como trabalha com o que você trabalha mesmo, Matheus? Tem várias coisas, né, envolvidas, né? Bem dizer, interação humano-computador, né? Então, daí é bastante interacionismo simbólico, e eles emprestam bastante do Vygotsky também. Essa interação humano-máquina, né, Matheus? Essa coisa de mediação e cultura, não é? Ali na da linha que você está? Isso, mediação e cultura também. Então, são conceitos que são bem apropriados, né? Mas, assim, não basta o acesso à informação, né? Tem que ter uma compreensão ampla, né? De que informação que a gente está tendo e de como que esse acesso está acontecendo. Então, eu acho que esse tema 1 aí de pensamento e linguagem, que é introdutório, tá, Matheus? Fique bem tranquila, a professora não está te jogando aí na fogueira. É um tema interessante para você apresentar, porque você está entrando agora, né, nesse universo vygotskiano aí. Eu acho que você vai dar conta. Não precisa, lógico, ficar amarrado no texto, até porque esse texto que a gente está trabalhando são textos bem populares, né?
são os textos que chegaram no Brasil na década de 80, por aí, e são, né, de acesso livre, não, mas a professora daí faz o ponteamento com a leitura dos originais da Obras Escogidas, né, que tem 600 páginas, é lógico que não estou pedindo para vocês lerem 600 páginas, mas só 2 capítulos, cada um apresenta um, e a gente vai complementando. Não sei se mais alguém, porque de repente tem a ver também com o tema de pesquisa, com interesse de pesquisa, né? Eu já achei a bibliografia aqui. Eu topo participar. Topa? Pode se apresentar, então, dizer quem que você é, Matheus. Vou ligar a câmera aqui, peraí. Deixa a gente te ver. Oi, pessoal, sou o Matheus, sou estudante de mestrado no PPGTE, da linha de Mediações e Cultura. Meu orientador é o MEC, aí é bem para a área de... O que eu estou estudando é mais para a área de construção de redes sociotécnicas, assim, e é bem ligado à relação de diferentes atores, né? Então, para a formação dessas redes. Então, eu trabalho bastante com uma autora que é a Leaf Star, quase ninguém conhece ela, que é do interacionismo simbólico, mas estamos aí, né? A teoria da atividade, ela cruza bastante fronteiras, assim, então, teoria da atividade é um tópico que ela trabalha também. E por aí vai. Legal. Foi meio desprevenido daí. Não, tá ótimo. Não, você vai preparar daqui a 14 dias, agora tá ótimo. Tá ótimo. E, Daniel? Oi. Tá lá, meditando. Não, eu já achei o material aqui. Estava procurando no computador mesmo, o material. Tranquilo para você? Tranquilo. Pode se apresentar, então, a gente ainda tem mais 2 minutos, Daniel. Vamos lá. Eu sou Daniel, pedagogo, psicomotricista. Tenho aí uma incursão na educação infantil, bastante interessante, com a psicomotricidade. E estudo essa relação da psicomotricidade com a educação infantil na base histórico-cultural, né? Nesse momento, nos últimos 13 anos, na verdade. Então, tenho bastante interesse aí nessa trilha, vamos dizer assim. Gente, obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Matheus. Vamos abrir a câmera, então, para a gente dar um tchauzão, para todo mundo ver, todo mundo. Deu certo, viu, Lucas? Eu preciso da cara humana, deixa eu ver. Legal, Matheus lá, o outro Matheus lá. O Matheus 2, ó, a nossa conferência aí, tô contando contigo, viu? O livro já foi para a editora. O livro 2 já foi para a editora. Ó, vamos fazer uma mesa aí na conferência, a mesa vai se chamar Vygotsky, o ensino da matemática. O Matheus vai chamar as pessoas que vão compor a mesa com ele, beleza, Matheus? 10, 11, 12. Gente, legal, um abração. Agora um abraço virtual, vai. Bem forte, vamos lá. Tchau, até semana. Tchau. Até daqui 15. Obrigado, Lucas, pela organização. Valeu. Pessoal, tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada por hoje. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais, pessoal. Valeu por hoje. Tchau, prof. Um abraço. Tchau, Ivan. Tchau para todos vocês.